Pastor Pentecostal, Teologia e Práticas Pastorais. Unidade 1. Prioridades na vida do pastor. O pastor e sua vida devocional. Introdução. O pastor, como aquele que se espera que ministre aos outros, deve, em primeiro lugar, e antes de mais nada, ser ministrado por Deus. A vida devocional particular do ministro, o tempo gasto com Deus, determinará a verdadeira altura e profundidade de seu ministério. Meta admirável para o pastor é receber identificação semelhante à de Pedro e João, em Atos 4, verso 13. As multidões maravilhavam-se da ousadia desses homens indoutos e sem cultura, pois tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Esses líderes espirituais tinham passado o tempo com Deus e o demonstravam. A palavra devoção é definida por vocábulos como consagração, dedicação íntima e zelo. De fato, a edição de 1828 do Dicionário Americano da Língua Inglesa, de Noah Webster, define devoção, em sua maior parte, em termos religiosos. Webster descreve-a mais detalhadamente como uma atenção solene ao Ser Supremo na adoração, uma rendição do coração e das afeições a Deus, com reverência, fé e piedade, nos deveres religiosos, particularmente na oração e na meditação. Para todo crente, particularmente para o pastor, devoção significa concentração diária nas Escrituras e na oração. Uma vida devocional disciplinada é assunto inteiramente pessoal e não ousamos relegá-lo a uma exigência profissional rotineira. Antes de sermos pastores, somos filhos de Deus, individualmente responsáveis e necessitados do alimento espiritual diário. Como pastores, logo perceberemos que alimentar o rebanho de Deus requer que primeiro sejamos estudantes diligentes da palavra. Mesmo assim, uma das maiores armadilhas para o obreiro cristão de tempo integral é permitir que o período dedicado ao estudo pessoal substitua o período devocional particular. Fazê-lo pode ser comparado a passar a semana inteira preparando um banquete para hóspedes convidados, sem ter tempo de se sentar para comer. A fim de ajudar a diferenciar essas duas abordagens à palavra de Deus, tenho empregado o que denomino de método das duas cadeiras. De modo característico, a cadeira de minha escrivaninha tem servido de cadeira de estudo, cadeira de conselheiro, cadeira de administrador. Dessa cadeira, pessoas são animadas e sermões são preparados. A cadeira está convenientemente próxima aos livros, bloco de anotações, telefone e computador. Por outro lado, escolhi outra cadeira do meu gabinete, às vezes até em lugar completamente diferente, para hospedar meus períodos devocionais particulares. Cada propósito é distinto, cada lugar é distinto. Deslocar-me entre os lugares diferentes me lembra das diferenças entre estudo pessoal e devoções particulares. Devoções pastorais ao estilo do Salmo 42. O Salmo 42 apreende o anseio do coração do pastor espiritualmente apaixonado. Embora desejando servir, o pastor percebe que o serviço não é possível antes de ele mesmo se encontrar com aquele que lhe alimenta e dessedenta a alma. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmo 42, versos 1 e 2. O anelo de um cervo sedento pela água ilustra vividamente a intensidade do relacionamento que Deus deseja que tenhamos com Ele. Assim como a sede impulsiona o cervo para o córrego, também a nossa fome de recebermos mais de Deus nos instiga à devoção particular e à fonte da vida espiritual que dela brota. O pastor que não mais deseja ter intimidade com Deus é aquele cujo coração esfriou. Tal frieza, inevitavelmente, se manifestará em sua vida pessoal e privada. O Cântico das Escrituras, que intitulamos Salmo 42, acredita aos filhos de Coré a autoria. Eles eram sacerdotes da tribo de Levi, que tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais haviam sido capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. 1 Crônicas 9, 19. Como os pastores dos dias de hoje, esses sacerdotes eram particularmente vulneráveis a ficar sobrecarregados pelas tarefas e obrigações diárias. Afinal de contas, eram responsáveis pela verificação das portas da igreja para que estivessem abertas. Também é digno de nota que a herança espiritual dos filhos de Coré não era nada menos que tumultuosa. Foram Coré e 250 outros líderes que se rebelaram contra Moisés, Números 16. Convencidos de que ele tinha sido bem-sucedido na liderança da congregação, decidiram fazer valer os seus direitos. Moisés, para não ser coagido, sentiu que os coraitas haviam ido longe demais. Em algum ponto entre a rotina do seu serviço diário e a busca rebelde por influência e controle, os coraitas tinham se afastado de Deus. Moisés, com sabedoria, sugeriu que era o Senhor quem deveria mostrar aquele que verdadeiramente estava perto dele. A ira do Senhor foi desencadeada contra os coraitas e a terra abriu a boca para tragá-los, juntamente com todas as suas possessões. Agora imagine essa herança em sua árvore genealógica e você começará a compreender a perspectiva singular dos filhos de Coré. O Salmo 42 reflete a frustração e a avidez resultantes de andar a certa distância do próprio Deus que esperaram servir. Os descendentes de Coré anelavam ter uma proximidade mais estreita com Deus, algo que, por bom tempo, não estavam tendo. Era este o tipo de desejo ardente que inspirou a composição do Salmo 42, o cervo ansiando por água fresca. Criando vulnerabilidade. O rei Saul queria matar Davi, mas Davi encontrou segurança e abrigo em um retiro montanhoso chamado En-Gedi. 1 Samuel 23, 29. En-Gedi significa fonte do cabrito. O nome provém do fato de que En-Gedi era um bebedouro habitual para o ibex, membro da família dos caprinos, de fácil adaptação a regiões montanhosas, com aparência e hábitos muito parecidos aos do cervo. O ibex fez seu território nas montanhas rochosas do deserto árido, perto do Mar Morto. Nenhum predador se aventurava a galgar as montanhas e rochedos escarpados. Lá, esse tipo de cabrito montês encontrou refúgio dos caçadores que apreciavam seu couro, chifres e carne. As montanhas eram sua zona de segurança. Entretanto, à medida que o oásis no deserto ia se secando, com a vinda da estação quente, o ibex era forçado a achar vegetação e água. Isso obrigava o animal a sair das montanhas acima das fontes de En-Gedi, onde abundavam águas revigorantes. Quando o cabrito montês ficava com muita sede, deixava a segurança das montanhas e descia com cautela para beber água.
ficando em um lugar muito vulnerável. Durante séculos, os caçadores sabiam que esses apreciados animais escolhem o despontar da manhã para sair das montanhas a fim de beber água da fonte. Na primeira claridade do dia, os caçadores deitavam-se e ficavam à espreita por aquele momento oportuno em que o cauteloso cabrito montês vinha à beira da fonte e se inclinava para beber. Era nesse precioso momento de maior vulnerabilidade que a flecha era disparada. O cabrito montês ficava inteiramente familiarizado com o caçador. Ele sabia que arriscava a vida toda vez que furtava um gole de água da fonte. Não obstante, seu desejo ardente por água o forçava a tornar-se absolutamente vulnerável. Tal vulnerabilidade é precisamente o que Deus pede de nós. Assim como o servo anela pela água, o crente que vem beber da fonte de Deus é levado a buscá-la a qualquer preço, mesmo correndo grande perigo. Como seguidores sedentos de Jesus, somos incumbidos a, diariamente, orar e meditar na palavra de Deus como necessidade primeira. Essa busca por Deus é confissão regular de nossa absoluta necessidade dele. Ao mesmo tempo, abrimos-nos ao seu escrutínio no ponto de nossa maior vulnerabilidade. Em tal capitulação, somos atraídos para mais perto de Deus. Planejando tempo para Deus. Como pastores, devemos dar-nos conta de que, se não controlarmos nosso horário, ele nos controlará. Por isso, faz-se necessário planejar o horário para o devocional diário. Não há lei especificando a hora do dia em que devemos fazer nosso devocional com Deus. Naturalmente que, em situações de crise, somos levados a buscar a Deus em períodos devocionais particulares pela manhã, ao meio-dia e à noite. O importante é certificarmos-nos de que passaremos algum tempo com Deus e que o faremos regularmente. Muitos têm descoberto o hábito dos servos de dessedentar-se nas primeiras horas do dia, como o modelo preferível. Davi parece expressar essa certeza quando diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5, verso 3. Parece lógico que, antes de atacarmos as tarefas do dia, obtenhamos forças para enfrentá-las, dando prioridade ao nosso relacionamento com Jesus. E.M. Bounds escreveu o clássico sobre o pregador e a oração. Poder pela oração. É um daqueles livros que vale a pena ser lido e relido através dos anos. Bounds estava convicto de que a melhor hora do dia para buscarmos a Deus era logo cedo, de manhã, e expressa tal certeza com todo vigor. Aquele que mais tem feito para Deus neste mundo tem estado de manhã cedo de joelhos. Aquele que desperdiça as primeiras horas do dia, sua oportunidade e frescor em outros assuntos que não seja buscar a Deus, poucos avanços fará em buscá-lo no restante do dia. A vida devocional e a prestação de contas do pastor. Você luta com a autodisciplina requerida para manter uma vida devocional consistente? Talvez parte da solução venha a ser encontrada em níveis mais profundos de prestação de contas com outros que enfrentam o mesmo tipo de desafio. Certamente, nossas esposas podem ajudar a manter-nos responsáveis na observância de prioridades apropriadas para nossas vidas, incluindo a vida devocional. O marido e sua esposa estão bem situados quando se trata de discernir se a vida espiritual do outro está em ordem. Formalize a prestação de contas, dando permissão ao seu cônjuge para que fale com você acerca dessa área crítica de sua devoção a Deus. Isso abrirá a porta para que o Senhor use nossos cônjuges para manter-nos mais responsáveis.
Uma forma de tornar isso possível é esposos e esposas entrarem juntos em período de oração e meditação mais consistentes. Compartilhar os momentos devocionais como marido e mulher não apenas faz com que prestemos contas de nosso relacionamento com Deus, mas também fortalece o vínculo conjugal. Certo dia estava eu absorvendo a sabedoria e a experiência de um pastor veterano quando coloquei-lhe a questão: relembrando sua vida e ministério, quais seriam as 3 coisas que você mudaria se tivesse a oportunidade de fazer tudo de novo? Sua resposta foi rápida e direta, indicando que era algo que ele já tinha pensado muito antes de ser formalmente inquirido. Ele disse: passaria mais tempo com Jesus. Passaria mais tempo com minha esposa. Passaria mais tempo com meus filhos. Obviamente, a experiência havia o ensinado do valor duradouro de dar prioridade a esses relacionamentos. Além disso, alguma vez você já encontrou alguém que, olhando para trás, sentisse que havia dedicado tempo demais a Deus ou à família? Outro meio útil de fazer prestação de contas de respeito a outros ministros que enfrentam o desafio comum de pôr em ordem as prioridades. Paulo lembra-nos: não veio sobre vós tentação senão humana. 1 Coríntios 10, verso 13. Trilhamos juntos o mesmo caminho e podemos aprender com os erros e vitórias de amigos de confiança. Alguns anos atrás, foi meu privilégio fazer parte de um grupo de prestação de contas composto por 6 ou 7 pastores regionais de nossa denominação. Espremíamos uma data de nossas ocupadas agendas, fechávamos-nos na sala de conferência de um hotel da cidade e passávamos o dia reunidos. Então abríamos nossos corações, ríamos, tínhamos comunhão na palavra, fazíamos amizades e orávamos. Encontrávamos forças em exemplos históricos como John e Charles Wesley. Bem cedo em sua inquirição ministerial, eles haviam aprendido o valor da prestação de contas. Com o propósito de ajudá-los na disciplina de suas vidas espirituais, esses irmãos reuniam-se com mais 8 ou 9 devotados seminaristas na Universidade de Oxford. Tão firmes estavam em seus cometimentos com o Senhor e uns com os outros, que o grupo ficou conhecido como o Clube dos Santos. Aqueles enclausuramentos que passei com colegas ministeriais foram alguns dos mais preciosos dias de minha vida. Descobri que os outros também tinham as mesmas lutas que eu, mas que, com a ajuda de Deus e o apoio uns dos outros, poderíamos ter vitória. Os integrantes desse grupo dispersaram-se, e aqueles dias fazem tremenda falta. Entretanto, a distância não arrefeceu as amizades, e ainda sinto certo nível de prestação de contas aos membros daquela fraternidade. Dawson Trotman, fundador do Navigators, é outro modelo clássico de alguém que valoriza o papel desempenhado pelos amigos em sua vida exemplar de oração e memorização da palavra. Às vezes, seus amigos não conseguiam seguir-lhe o ritmo, mas Dawson, como afetuosamente era conhecido, era implacável. Certo amigo compartilhou sua lembrança de Dawson. Ele sempre estava procurando companheiros jovens para orar com ele. A maioria deles acompanhava-o por alguns dias ou semanas. Então, cansavam-se. Era seu costume vir à minha casa e jogar uma pedrinha na janela para me acordar, a fim de que eu fosse orar com ele. Certa manhã devolvi-lhe a pedrinha e voltei a dormir. Essa foi a única vez que o vi desgostoso, porque cria firmemente em Mateus 18:19 sobre o poder de 2 pessoas orarem juntas. Ferramentas devocionais para o pastor. Vivemos numa época em que são abundantes os recursos destinados a ajudar a vida devocional particular. Obviamente, a lista dos itens essenciais é curta: uma pessoa, uma Bíblia e o Senhor.
Esses elementos sempre devem estar presentes para assegurar o sucesso devocional. Entretanto, certamente há outras ferramentas que são úteis para trazer novidade e variedade em nossa vida devocional, na Palavra de Deus e na oração. A seguir, apresentamos uma lista não muito longa de ferramentas e ideias que podem ajudar a disciplinar a vida devocional do pastor. Primeiro, use um plano de leitura bíblica em um ano, com seu sistemático método diário de leitura, para manter um ritmo consistente. Segundo, faça um diário de oração e devoção particulares. Terceiro, inclua em sua leitura destacados livros devocionais que o levem através das Escrituras e de temas bíblicos. Leia e releia os clássicos devocionais. Quarto, enriqueça os períodos devocionais lendo biografia de gigantes espirituais. Quinto, empregue métodos como os encontrados no material de Dick Westman sobre a vida de oração disciplinada. Sexto, recompense-se por obter consistência em seus hábitos devocionais diários, presenteando-se. Sétimo, não deixe de prestar contas a outros. Oitavo, aproveite o tempo em que fica dirigindo o carro, ouvindo a Bíblia. Nono, reconheça os benefícios e recompensas advindos dos períodos devocionais. As recompensas de uma vida devocional disciplinada. Pastores são expostos além do quinhão da experiência humana. Corremos o risco de, cinicamente, chegarmos à mesma conclusão que Salomão. Atentei para todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 1, verso 14. Talvez tenhamos visto coisas demais. A inocência e o entusiasmo com que outrora ministramos no espírito estão desvanecendo. Será que nos encolhemos ou ficamos na defensiva quando membros do rebanho comentam nossa evidente sequidão espiritual, ao mesmo tempo que reconhecemos a ausência da devoção espiritual em nossas vidas? O anseio de nossos corações por Deus pode não ser mais tão intenso como a avidez do servo pela água. Há muitas recompensas pela busca fiel a Deus, sem contar que estamos dando-lhe a oportunidade para que nos dispense novamente sua preciosa unção. Em vez do cinismo de Salomão, devemos abraçar a esperança e visão de Isaías. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Isaías 43, versos 18 e 19. As recompensas que vêm com a consagração a Deus podem não ser imediatas, mas são certas. A promessa de Deus concernente aos investimentos no reino declara que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. 2 Coríntios 9, verso 6. Em todo caso, dividendos diferidos são frequentemente os mais proveitosos. Em 1924, os Estados Unidos estavam fazendo grandes avanços na modalidade de canoagem de 8 remos para competir nos Jogos Olímpicos de Paris. Eram considerados vencedores. A medalha de ouro era certa. Um dos membros da tripulação era Benjamin Spock, que mais tarde viria a ser mais conhecido como o mais famoso pediatra dos Estados Unidos. Outro dos remadores era Bill Evans, de Arlington, Virgínia. Além de estar na modalidade de canoagem de 8 remos, Evans também era favorito na modalidade de 4 remos e na individual. Entretanto, apenas alguns meses antes de a equipe olímpica viajar para Paris, Evans descobriu que sua esposa estava grávida. Era uma notícia maravilhosa,
Mas o atleta imediatamente viu-se diante de uma decisão transformadora de vida. O bebê de Evans era esperado justamente para o período das 2 semanas em que Bill deveria estar em Paris participando do tão esperado evento olímpico. Depois de consultar familiares e amigos, os quais o encorajaram a ir a Paris, Bill concluiu que, no melhor interesse de sua esposa e futuro filho, deveria ele permanecer em casa. Em 1º de agosto de 1924, Frank Evans nasceu, tendo um pai orgulhoso a seu lado. Pelos anos que se seguiram, Bill Evans ficou ponderando sobre sua decisão, especulando se tinha sido a correta. Afinal de contas, o sonho de sua vida de subir ao topo do pódio nos Jogos Olímpicos nunca se realizou. Levaria quase 30 anos para que Evans soubesse que tinha feito a melhor escolha. Um telegrama de Helsinki, Finlândia, em 1952, o confirmou. Querido pai, obrigado por ficar por perto, esperando pelo meu nascimento em 1924. Estou voltando para casa com a medalha de ouro que o senhor deveria ter ganhado. Seu filho que te ama, Frank. Frank havia acabado de ganhar a medalha de ouro na modalidade de canoagem individual dos 10.000 metros. Que comovente exemplo de bênção diferida! A história de Bill Evans é Eclesiastes 11, verso 1. Trazido para os tempos modernos, lança o teu pão sobre as águas, porque, depois de muitos dias, o acharás. Lembre-se de que muitos olharão para o seu exemplo pastoral em busca de forças para seguir a Deus em suas próprias vidas devocionais. Sempre estimarei as memórias de pessoas importantes, como pais e pastores veteranos que foram meus mentores no ministério. Pessoas sempre fiéis em busca a Deus a cada dia. No início do meu pastorado, um dos sons animadores que eu ouvia quando chegava à igreja de manhã era o murmúrio da voz do meu pastor clamando a Deus em oração. É um som que me inspirava, o qual tão cedo não esquecerei. O tempo que passamos em devoção ao Senhor e à sua palavra torna-se o trampolim do qual iniciativas espirituais são lançadas em nosso ministério e vida pessoal. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim nossas almas anseiam pelo único que nos pode matar a sede.